Eu quero refletir sobre o seguinte tema com vocês hoje à noite: superando limites. Este é o tema da mensagem bíblica de hoje à noite: superando limites. E para este tema eu quero convidá-los para que comigo abram sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 4, versículos de 9 a 10. Tema da mensagem bíblica: superando limites. 1 Crônicas, capítulo 4, versículos de 9 a 10. E também quero lembrar você, os casais aqui da igreja que desejam oficializar o seu matrimônio, a igreja está disponibilizando você a oportunidade de celebrar o seu casamento no religioso com um efeito civil. Olha só que coisa boa, né? Casar na igreja com efeito civil ainda, né? Então você tem essa oportunidade, a igreja está abrindo, dando essa possibilidade a você. Se você deseja oficializar o seu matrimônio, casar no civil de forma a regularizar a sua vida, me procure no final do culto, vamos recebê-lo com muita alegria, para a gente marcar a data aí para fazer o nosso casamento coletivo aqui na igreja, né? Olha só. Superando os limites. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 a 10, assentado mesmo, vamos ler o texto, diz assim: Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou a Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Amém. Que Deus nos abençoe com sua boa palavra. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, muito obrigado por cada vida que adentrou neste salão de culto. Obrigado por cada pessoa, Deus. Que o Senhor abençoe grandemente a vida de todos aqui. Fala, Pai, ao nosso coração através da Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, algumas pessoas não conseguem crescer e vencer na vida porque estão acorrentadas pelas suas limitações. Muitas pessoas conjugam sua vida no pretérito e nunca conseguem avançar na vida. Estão sempre acorrentadas, presas no passado. Não conseguem olhar para o futuro, não conseguem vislumbrar aquilo que o presente e aquilo que o futuro está lhe oferecendo, porque vivem acorrentados, presos às suas experiências do passado. Eu quero hoje à noite olhar para a vida de uma personagem do Velho Testamento que, com a ajuda do alto, como dizia o meu avô lá de Santana do Livramento, ajuda do alto, se enfatizava bastante o L, com a ajuda do alto, conseguiu vencer as suas limitações, superou os seus fracassos e seus dramas. Infelizmente, pessoas com um potencial muito bom, pessoas capacitadas e dotadas com o poder de Deus, estão presas, acorrentadas nos seus traumas, nos seus fracassos, nos seus dramas pessoais e não conseguem avançar na vida, não conseguem olhar para o seu futuro e ver alguma possibilidade. Preste bem atenção, irmãos. Eu quero compartilhar com vocês hoje uma pessoa que, com a ajuda do alto, com L, não com U, conseguiu avançar e vencer as suas limitações. As suas limitações. Rompeu as correntes que o limitavam. Eu quero olhar para a vida de Jabes, um homem que superou os seus limites, um homem que superou as suas dificuldades. Esse texto é incrível, irmãos. Toda a Bíblia é incrível, toda a Bíblia é um texto incrível. E eu gosto muito de ler genealogias. Muitas pessoas passam batidos na genealogia, né, quando estão fazendo sua leitura bíblica de forma sistemática, mas quando chegam nas genealogias, pula. Irmãos, se está escrito ali a palavra de Deus, e se está ali, tem algum propósito. E nós olhamos para o narrador do texto, ele está falando dos descendentes de Judá. E ele vai falando, mas quando chega nesse personagem, que o nome é Jabes, para um pouco, e antes de ele avançar, ele começa então a trazer algumas informações acerca desse homem. E eu fiquei lendo esse texto e pensando, por que ele não avançou como os demais personagens? Que ele apenas citou o seu pai e seguiu em diante. Não, mas quando chega Jabes, ele para tudo. Ele chama a atenção do seu leitor e diz: olha, agora eu quero que você pare
e preste atenção em Jabez, que eu tenho algo na vida dele. Jabez foi um homem que superou as suas limitações, um homem que superou as suas dificuldades. E muitas pessoas, infelizmente, irmãos, vivem acorrentadas pelas suas dificuldades, não conseguem superar os seus limites. Um personagem, um vulto da história, Booker, ele por falta de recursos, Booker não conseguiu. Pode passar para nós ele nessa. Booker, por falta de recursos, ele não conseguiu frequentar a escola. Para ter uma ideia, isso era em 1872, ele vivia sob o regime da segregação racial, então a escola não era permitida a ele. E ele, o que ele fazia? Ele trabalhava numa mina, um trabalho com extração de sal com seu pai. E depois disso, então, de sofrer várias mazelas trabalhando com sal, ele resolve então trabalhar numa mina de carvão. E ele era uma criança, pense comigo, uma criança trabalhando numa mina de carvão, mas desejoso de estudar, de se tornar alguém na vida, de poder aperfeiçoar todo o seu potencial que Deus lhe deu. Ele não se limitou à palavra que dizia: olha, aqui, por causa de sua cor, por causa da sua condição social, o seu futuro é viver numa mina de carvão. E ele jamais aceitou essa palavra na sua vida. E diz que mesmo ele trabalhando numa mina de carvão, no horário de intervalo, ele encontrou uma senhora que começou a ensinar ele a ler. E ele começou, quando ele aprendeu a ler, essa mulher trazia apostilas, trazia livros para ele. Até que então ele prestou um exame na escola, uma escola que tinha perto da mina de carvão, para os filhos dos brancos. E ele foi lá, e aquela senhora disse: olha, eu não posso dar aula para você aqui dentro da escola, mas eu posso dar aula no pátio para você fora do horário. E ele começou a estudar, e completou as séries iniciais. Não satisfeito com isso, e mesmo ouvindo do seu pai e da sua mãe que ele não deveria ter essa ambição, mas que ele deveria continuar no fundo de uma mina de carvão, ele continua estudando, e ele tinha um sonho: cursar uma faculdade. E ele sai então da mina de carvão e vai para uma cidade. Chegando naquela cidade, em Hampton, as portas foram se fechando, e ele conseguiu a única maneira de estudar. Um professor que viu aquele homem que era uma coisa fora do comum, um homem na condição dele saber ler, escrever e ter um diploma de formação. Então aquele homem disse: olha, se você continuar trabalhando aqui, fazendo a faxina da faculdade, eu darei aula para você no coral. E ele se forma em Direito e depois em Literatura, 2 faculdades. E o que ele faz? Ele funda a primeira... Vamos, olha só o que esse homem fez. Ele fundou a primeira universidade na história do mundo em Hampton para cidadãos de cor negra. E disseram para ele: você não vai a lugar nenhum, continua nas minas de carvão. Seu pai e sua mãe falaram isso para ele. E esse homem rompe com o status quo, esse homem rompe com suas limitações e funda uma universidade, abrindo as portas para muitas outras pessoas poderem estudar e se tornarem capazes de competir no mercado. Ele tem uma frase da biografia dele, ele é autor de muitos livros. Na Câmara dos Comuns dos Estados Unidos há um quadro contando acerca da sua história. E ele tem uma das suas frases que diz o seguinte: o sucesso não deve ser medido pela posição que alguém conseguiu alcançar na vida, mas sim pelos obstáculos superados. E hoje, à luz desse texto, eu quero compartilhar com vocês 4 mitos que você tem que superar, que você tem que romper. 4 mitos que você tem que romper. E o primeiro mito: o ambiente determina quem sou. O primeiro mito que aprisiona e escraviza as pessoas, que limita as pessoas, que enclausura elas, que trancafia elas, que mata os seus sonhos, que mata os seus desejos, é o ambiente que determina quem sou. 1 Crônicas capítulo 2, versículo 55 diz assim: ó, e os clãs dos escribas que viviam em Jabez, os tiratitas, os simeatitas, os sucatitas, esses foram os queneus, descendentes de Ramate, antepassado da família de Recabe. Observe bem o texto, irmãos. Que viviam em Jabez. Jabez não era simplesmente
simplesmente o nome de uma pessoa, mas Jabez era o nome de um lugar, de um local, de uma tribo, de uma região. E Jabez significa aflição, ou aflições. Então quem nascia naquela cidade, eles deram o nome à cidade de aflição. E quem nasceu naquela cidade, o ambiente dizia que aquela pessoa estava determinada a viver conforme o seu ambiente. Conforme o seu ambiente. Um lugar chamado Jabez, em outras palavras, um lugar chamado muitas dores. Infelizmente, muitas pessoas se deixam condicionar pelo ambiente que vivem. Eu cresci numa família problemática, e porque eu cresci numa família problemática, eu vou ser problemático também. Porque eu cresci numa família onde havia alcoolismo, eu também vou ser alcoólatra. Porque eu cresci numa família onde meu pai espancava minha mãe, eu vou fazer a mesma coisa. Porque eu cresci numa família que não tinha controle financeiro e gastava muito mais do que recebia, eu vou viver da mesma maneira. Porque eu cresci numa favela, eu também vou ser da mesma condição social. Mas o texto está dizendo que Jabez ele rompeu com suas limitações. O ambiente não determina quem você é. O ambiente, em hipótese alguma, pode dizer quem você é. O que dizer de José, irmãos? Uma família complicada. Seu pai, Jacó, enganou seu avô. Passou o tio Esaú para trás. E depois ele cresce com uma família, o caçula, cresce com uma família complicada, onde os irmãos têm inveja dele. E os irmãos fazem a mesma coisa que o seu pai. Enganam, Jacó enganou seu pai. E depois Jacó é enganado pelos filhos. Que os filhos enganam ele, dizendo que o filho foi comido por uma besta fera do campo. Ele faz a mesma coisa. E ele então nasce numa família problemática. Os seus irmãos vendem ele como escravo para uma caravana de ismaelitas. Ele vai para o Egito, trabalhar como escravo na casa de Potifar. E depois, de uma maneira totalmente injusta, ele vai parar na prisão. Mas eu fico olhando, quando eu leio a história de José, que história incrível, irmãos. Um homem que trabalha como escravo, vive no presídio, ele não tem cabeça de escravo, e muito menos cabeça e coração de presidiário. Ele sai lá de dentro para se tornar a pessoa mais importante do mundo, não somente do Egito. Ele se tornou o primeiro-ministro da nação mais poderosa que tinha naquele tempo, e salvou a humanidade toda da fome. O seu ambiente não determinou a vida dele, mas infelizmente nós aceitamos esse mito e permitimos que o ambiente determine a nossa vida. José não permitiu que o ambiente nem a família determinasse a sua vida. Ele sai da prisão para se tornar um dos homens mais importantes da sua vida. Infelizmente, nós gostamos de nos agarrar a palavra vítima, e gostamos de ser vítimas da sociedade, gostamos de ser vítima da família, vítima da condição financeira. Qual foi a vez que uma pessoa assumiu a responsabilidade pelo seu fracasso, pelos seus dramas, pelos seus erros? Não, ela sempre culpa alguém. O meu negócio não deu certo, eu abri um negócio não deu certo, quem é o culpado? Do governo. Eu comecei a assumir uma igreja, as coisas não deram certo, quem é o culpado? Da igreja. Nunca sou eu, irmãos. Nós gostamos de ser vítima da situação. E José podia muito bem permanecer aprisionado, dizendo: eu sou vítima da minha família, eu sou vítima do status quo, sou preso e tenho que viver como um apenado. Mas o texto diz que ele sai da prisão e se torna o homem mais importante. Jabez, irmãos, não era somente o nome de uma pessoa, era um lugar. E o que aprendemos com esse personagem é que o ambiente não determina quem eu sou. Não importa se você nasceu em uma favela, ou se você nasceu no local mais rico dessa cidade. Se você tem pouco estudo, se você tem um doutorado, se você tem muito dinheiro ou pouco dinheiro, o ambiente não determina quem você é. O ambiente não determina, e não aceite essa mentira, isso é um mito. O ambiente não determina quem você é. Segundo mito: o primeiro, o ambiente não determina quem sou. O segundo, as pessoas não podem mudar. Você já ouviu isso, não é? Essa pessoa não tem jeito, você não tem mais solução, isso não muda. Olha só o versículo 9. Jabez foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabez, dizendo: com muitas dores dei à luz. Bom, sua mãe lhe deu o nome de Jabez, não é porque simplesmente achou bonito. Jabez não é porque simplesmente achou bonito.
Em outras palavras, ela está dizendo: você é uma aflição. Você veio ao mundo para ser uma aflição. E às vezes, irmãos, nós pensamos o seguinte, que basta dar um nome bíblico para o filho e está tudo resolvido. No presídio, irmãos, tem muito Davi, tem muito Samuel, tem muito, aí vai, nomes bíblicos aprisionados lá. E o texto, a mãe dele dá para ele o nome de Jabez, dizendo: você será uma aflição. Em outras palavras, você não vai mudar. Você não vai mudar. Esse mito, irmãos, proclama que assim que você chega à fase adulta, os padrões de comportamento já estão estabelecidos para você de uma maneira imutável, e que você não vai mudar. Você pode mudar, você pode ser transformado, irmãos. Jabez poderia muito bem ter tomado para si o que a sua mãe lhe disse: eu vou ser uma aflição mesmo, minha mãe disse que eu serei uma aflição. Mas ele não aceitou isso. Ele não aceitou. Embora o seu nome permaneceu Jabez, mas o seu comportamento não foi de uma pessoa aflita, ou de uma pessoa que levou os outros a sentir aflição. O seu nome não foi esse. Desculpa, o seu comportamento não foi esse. Há pessoas, irmãos, que sofrem da síndrome de Gabriela, personagem do romance de Jorge Amado e música de Dorival Caymmi, não é? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim. Tem pessoas que sofrem dessa síndrome. É possível uma pessoa mudar, irmãos. Você pode ser transformado, você pode mudar, o teu casamento pode mudar, o seu cônjuge pode ser transformado, seu filho pode ser transformado, a sua vida pode ser transformada. A sua vida pode. Você não pode aceitar essa mentira que as pessoas não mudam. As pessoas mudam, irmãos, porque o Evangelho de Jesus tem poder para transformar vidas. Um dos maiores ícones do cristianismo, responsável por quase 39% do Novo Testamento, responsável por 13 cartas do Novo Testamento, chamado Apóstolo Paulo. Ele era um assassino, um homem violento, um homem que com cartas da sinagoga arrastava, tirava dos lares os crentes e levava eles para as prisões e também para a morte. E uma vez que ele tem um encontro com o Senhor Jesus, Jesus derruba ele e a vida dele é transformada e mudada. O homem que outrora ceifava a vida dos crentes, agora está disposto a morrer pela pregação do Evangelho. E assim foi o fim da sua vida. Morreu por pregar o Evangelho. Irmãos, uma pessoa pode mudar, ela pode ser transformada, porque o Evangelho de Jesus é poderoso. Quando nós nos reunimos aqui para ler essa Escritura, para estudá-la e para pregar nesse púlpito e para ouvi-la, nós precisamos crer que esse texto tem poder, irmãos. Ele tem poder para mudar a nossa vida, para mudar a nossa sociedade, para mudar casamentos, transformar famílias. Ele tem poder. O que falta, irmãos? As pessoas dizem: pau que nasce torto. É que esse pau não conheceu o carpinteiro ainda. Amém. No momento que essa madeira, mais dura que seja, cair na mão do carpinteiro Jesus, vai ser dolorida a lixa. A plana vai tirar muitas lascas, mas ele vai endireitar. Ele vai endireitar. Não é que não tem mudança, irmãos. Ela está nas mãos da pessoa errada. Você tem que colocar a tua vida nas mãos da pessoa certa. Quem sabe você entrou aqui hoje: pastor, eu tenho tentado mudar, eu estou acabando com o meu casamento, eu tenho feito tudo para mudar e estou destruindo o meu casamento. Pastor, eu estou destruindo a minha vida com vício, eu estou destruindo a minha vida com pornografia, eu estou destruindo a minha vida com mentiras, eu estou destruindo a minha vida afundado no pecado, eu não consigo mudar. É verdade, você não consegue, mas agora o carpinteiro tem poder para mudar a tua vida. Jesus Cristo pode transformar a tua vida, Ele pode. Agora você tem que colocar a tua vida nas mãos de Jesus. Nas mãos de Jesus. Irmãos, disseram para Jabez: você será uma aflição. A narrativa termina dizendo que Jabez foi mais ilustre de todos os irmãos, e que Deus abençoou grandemente a vida dele. Grandemente a vida dele. Superando limites. Superando limites. Alguns mitos que você precisa romper. Eu quero encorajar você a fazer isso.
Primeiro mito, o ambiente determina quem sou. Segundo mito, as pessoas não podem mudar. E o terceiro mito, nasci para sofrer. Nasci para sofrer. Versículo 9. Jabez foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabez, dizendo: com muitas dores veio à luz. Jabez poderia pensar: eu nasci para sofrer e para fazer os outros sofrer. Há pessoas que acreditam, irmãos, que estão fadadas ao sofrimento. Há pessoas que acreditam nisso, que nasceram para sofrer e para fazer as pessoas sofrerem. O início do ano precisa realizar o sepultamento de um jovem que ceifou sua própria vida. Ele já, desde a sua infância, ele estava acho que com 25 anos, mas desde a sua infância, eu acho que dos 10 anos, ele teve contato com a droga. Inúmeras vezes ele teve internado. Inúmeras vezes. E ele disse: pastor, é a última vez. E eu levei ele para uma clínica. E ele disse para mim: é a última vez. Se eu não conseguir sair das drogas agora, eu vou dar cabo da minha vida. E ele saiu da clínica. Ficou bem os 3 primeiros meses. Não concluiu o seu tratamento. Ficou 2 meses na clínica, ficou bem, vivendo fora 3 meses. Um dia sua mãe, a dona Sandra, me liga e diz: pastor, era uma sexta-feira, eu me lembro, nós estávamos na reunião com os homens. Meu celular tocava no bolso constantemente, mas como eu estava ocupado, não atendi. Depois que terminou o encontro, ela mandou uma mensagem para mim: pastor, o nosso guri morreu. E ele colocou na sua cabeça que ele havia nascido para sofrer. Irmãos, isso não tem base bíblica nenhuma. Ninguém nasceu para sofrer, irmãos. Ninguém nasceu para sofrer nessa vida. Ninguém nasceu. A verdade, irmãos, é que o sofrimento, é lógico, ele é inerente à vida. Nós passamos por estágios de sofrimento, mas ninguém nasceu para sofrer a vida inteira. Nós enfrentamos momentos de sofrimento, como a enfermidade, como o luto, com momentos de crise financeira. Nós passamos algum período de sofrimento, mas isso não é para ser a vida inteira. Todos nós passamos momentos dolorosos na vida, mas não estamos destinados ao sofrimento contínuo durante toda a nossa existência. Isso é a música do Tim Maia, irmãos. Na vida, a gente tem que entender que um nasceu para sofrer enquanto o outro ri. Isso é a música do Tim Maia, isso não é uma verdade bíblica. Isso não é uma verdade bíblica. A prova disso é que mesmo com o nome que a sua mãe lhe deu, ele foi um homem bem sucedido na vida. Irmãos, pense bem, a sua mãe pegou ele no colo e disse: você será Jabez, porque com muitas dores ele tive. E porque eu tive você com muitas dores, você será um homem que portará dores e levará dores aos outros. E ela está dizendo: você nasceu fadado a sofrer e fazer os outros sofrer. E ele disse: não. Infelizmente, pessoas estão aceitando palavras negativas, o status quo que a sociedade coloca sobre você. Eu quero dizer para você hoje: até quando você vai dizer que é vítima da situação? Quando que você vai levantar desse banco e vai dizer: eu vou ser protagonista da minha vida? Errei, mas ninguém teve culpa nisso. Foi por minha responsabilidade. E hoje eu vou parar de ser vítima. Eu vou ser protagonista da minha vida. E ele foi protagonista, ele buscou Deus, orou a Deus, e Deus abençoou ele grandemente. Salmo capítulo 30, versículo 5 diz assim, olha só, a Bíblia mesmo afirma que o sofrimento, ele não é para toda existência, ele é apenas um estágio. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O sofrimento não é para sempre. Ninguém nasceu fadado a sofrer. Ninguém. Supere seus limites. Supere. Quero encorajá-lo hoje a romper com alguns mitos. O primeiro, o ambiente determina quem eu sou. O segundo, as pessoas não podem mudar. O terceiro, eu nasci para sofrer. E o quarto, minha situação não tem conserto. Olha só o versículo 10. Jabez orou a Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras,
que tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu o seu pedido. Irmãos, Deus não atendeu o pedido da mãe, mas atendeu o pedido do filho, dizendo: eu farei de você um homem abençoado. Abençoado. São apenas 2 versículos, e um conta como começa a história de Jabez, a aflição, e o segundo versículo conta como terminou a sua história. Aumenta as minhas terras, com a bênção de Deus. Jabez poderia ter acreditado nesse mito: minha vida não tem conserto, serei um homem de muitas dores. Todo aquele que se deixa ser trabalhado pelo carpinteiro, como disse antes, ele tem conserto. A sua vida tem conserto. Deus consertou a vida de Jabez. Eu creio que muitos aqui, você se lembra daquele tempo que você cresceu jogando bola? Você lembra aquele tempo que você pegava a tua chuteira e tu passava sebo na chuteira para jogar? E daí depois a chuteira abria e você levava no sapateiro, e o sapateiro costurava a chuteira, e você voltava várias vezes. A bola, irmãos, ela rasgava o couro e furava. Você levava a bola furada no sapateiro, se lembra? E o sapateiro costurava a bola. Depois, irmãos, eu me lembro daquela televisão pesada que meu pai teve por muitos anos, a primeira televisão dele, que ele não deixava tocar naquela televisão. O seletor era muito pesado na televisão, eu desisti de trocar os canais dela. Uma Telefunk, acho que era o nome da televisão. Irmãos, a televisão, acho que ela era maior que essa mesa e a tela desse tamanho. Estragava a televisão, eu botava em cima de um carrinho de mão e levava até a eletrônica. Irmão, nós vivemos um período que as coisas são descartáveis. Estragou o sapato, foi fora. Rasgou, furou a bola, foi fora. A televisão de plasma estragou, foi fora. Essa televisão de plasma fininha, ela cria um grande problema teológico, né? Porque antes, muitos de vocês aqui que assistem a televisão em casa, que passou no TV, diz: bota um copo d'água em cima da TV, você não tem como colocar lá. Você não tem mais como colocar. A televisão de plasma estragou, não funciona mais. Então as coisas são feitas de maneira descartável. São descartáveis. E assim nós pensamos que é a nossa vida, nós pensamos que assim é o nosso casamento, nós pensamos que assim é a nossa família. Não é, irmãos. Ainda continua tendo conserto. Você precisa somente levar ao carpinteiro. E ele vai consertar. Não sei se é o coração, não sei se são sentimentos, se é a alma, eu não sei se é o casamento, se é a família, se é um filho, mas é só levar no carpinteiro. É só levar, e ele vai consertar. Ele tem solução para tudo. Ele tem solução para tudo. Tem solução para tudo. Eu me lembro que certa vez acompanhei um membro da igreja até o escritório de um advogado muito conceituado na zona sul de Porto Alegre. E ele disse para aquele membro: essa situação é irreversível. Eu não posso tocar, meu escritório não pode tocar para frente. Não vamos vencer jamais. E eu fiquei pensando: quantas pessoas desconhecem o verdadeiro advogado, que não perde nenhuma causa? Amém. Você precisa colocar a causa da tua vida diante do advogado, que é Jesus Cristo. Ele não vai perder. Com ele você vai vencer. Com ele você vai vencer. Eu quero encerrar. Quero concluir dizendo que com a ajuda do alto você pode superar os seus limites. Se você está acorrentado por algum desses mitos que eu compartilhei com vocês hoje à noite, eu quero dizer que Jesus tem poder para libertá-lo. Não sei qual o mito que te acorrenta hoje. Se é o ambiente, se você pensa que você não pode mudar, se você pensa que nasceu para sofrer porque as coisas não têm dado certo para você, se você pensa que a tua situação não tem conserto, eu quero orar com você que deseja superar esses limites. Você precisa tomar uma decisão hoje. Você será vítima ou protagonista da tua situação? A história de Jabez poderia ter terminado como ele sendo vítima.
Eu penso que essa narrativa poderia ter terminado assim, ó. Não tenho o que fazer. Causei muitas dores à minha mãe então me amaldiçoou com uma palavra dessa, me dando um nome de aflição. Sou vítima, e assim vou conduzir minha vida. Mas ele não aceitou a condição de vítima. Ele se tornou protagonista e se colocou diante de Deus. E o texto diz que Deus alargou, abençoou, dando-lhe muitas terras. Que hoje à noite Deus venha alargar as suas terras, Deus venha alargar as suas fronteiras, que a mão de Deus venha hoje quebrar qualquer corrente de intimidade, seja ela do pecado, da incredulidade. Que hoje a boa e poderosa mão de Deus venha alargar as suas terras. Vamos ficar em pé? Eu quero orar contigo hoje. Eu quero orar para que essas correntes caiam. Não interessa como foi o teu passado, mas o teu futuro pode ser bem maior. O teu presente será maior. Eu quero orar contigo. Eu quero orar contigo que hoje deseja fazer a mesma oração de Jabez, a mesma oração dele, dizendo: abençoa e aumenta as minhas terras. Que Deus aumente as bênçãos dele sobre a tua vida. Que Deus aumente. Não sei quais são as correntes que ele prende, que limitação que você tem, mas eu quero orar contigo hoje, para que a boa mão de Jesus venha alargar as tuas terras, derramar em ti bênçãos.